Desde a primeira Revolução Industrial, a disponibilidade de recursos energéticos tem constituído muitas vezes o grande diferencial entre os países avançados e países atrasados. Mais do que isso, o acesso a essas fontes de recursos energéticos leva muitas vezes a humanidade a graves disputas e até mesmo a guerras. Essa é a linha de raciocínio que embasou o pronunciamento recente do senador José Jorge, do PFL pernambucano, no qual defendeu que o Brasil dê mais prioridade à exploração e uso a fontes renováveis de energia. Esse é o tema em debate do programa Cidadania, no qual conta com a presença do senador José Jorge, do PFL pernambucano, e também do professor Bautista Vidal, que é físico e um dos idealizadores do Proálcool, uma das fontes renováveis de energia aplicadas com sucesso no Brasil. Mas antes de passarmos ao debate, nós vamos assistir a um pequeno vídeo da nossa produção. As reservas dos combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, estão se esgotando em todo o mundo. Além dessas fontes de energia não serem renováveis, a sua utilização é prejudicial ao meio ambiente e à população. A emissão de gases poluentes gera danos irreversíveis à natureza. A solução pode ser o uso de fontes renováveis, como a energia do sol e dos ventos. O Senado já aprovou o projeto que estimula o uso de energias alternativas. Para o autor da proposta, senador Carlos Patrocínio, a iniciativa poderá reduzir o consumo de eletricidade. Economia do governo federal, porque não tem que estar fazendo sempre hidroelétrica. Quando se pensa em gerar mais energia, se pensa na hidroelétrica. E até em outras fontes, como nós temos aí, o problema das usinas nucleares. Então, energia para o governo, energia para a população e, sobretudo, a preservação do ecossistema, ou seja, o atendimento ao meio ambiente. Senador José Jorge, do seu pronunciamento, o senhor não apenas destacou o grande potencial que o Brasil tem para o uso de outras fontes de energia limpa, energia renovável, mas também fez uma relação entre essa característica, essa qualidade brasileira e a sua possibilidade de usá-la para alavancar novos impulsos de desenvolvimento econômico e social. Podia abordar mais ou menos essa linha de raciocínio que o senhor empregou no pronunciamento? Pois não. Na realidade, nós temos dois aspectos aí a considerar. Em primeiro lugar, é que no Brasil há uma oferta pequena de energia, no sentido de atendimento da demanda. Enquanto em muitos países do mundo, como por exemplo na Europa, mesmo na Argentina, já é uma oferta de energia superior à demanda, nós aqui temos uma demanda reprimida. Quer dizer, o exemplo grande foram esses apagões que nós tivemos aqui na região, inclusive aqui em Brasília, na região sudeste toda. Poderemos ter a qualquer momento novamente, porque a nossa demanda está bastante próxima da oferta, portanto, isso traz uma insegurança grande no sistema. Por um lado. Por outro lado, o desenvolvimento, isso se por um lado é negativo, por outro lado é positivo no sentido de que demanda uma certa capacidade de novos investimentos. Porque, por exemplo, um país que já tem toda a sua capacidade energética atendida, ele não tem mais possibilidade de investir na produção de energia elétrica. E o Brasil não. O Brasil é um mercado potencial para novos investimentos na área de energia elétrica. Então, ora, se nós vamos investir em energia, e existem diversas formas de se gerar energia, como, por exemplo, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão, como, por exemplo, através de hidrelétricas, como, por exemplo, energia nuclear. Agora mesmo está se inaugurando a usina de Angra 2, que é também outra forma de energia. Nós temos também energias alternativas, baseado principalmente na energia solar e na biomassa, enfim, diversos tipos de energia solar. E nós então fizemos esse pronunciamento no sentido de chamar a atenção da nação. É verdade que entre os estudiosos isso já é bastante conhecido, até muito mais até do que da forma como eu coloquei nesse pronunciamento. Mas quando você fala no Senado, você não está falando somente para os especialistas, você está falando para o Brasil. Então a minha ideia, exatamente como não especialista, vamos dizer assim, foi exatamente trazer esse assunto para que o Senado discuta, para que o Brasil discuta, e para que o Brasil possa tirar a oportunidade de fazer um atendimento, fazer uma produção maior de energia, como também realizar novos investimentos nessa área. Agora, de certa forma, no seu pronunciamento, o senhor mostrou uma espécie de estranheza com o fato de um programa como o Proálcool,
baseado na biomassa, tão bem sucedido como exemplo alternativo ao combustível fóssil, com inúmeras outras vantagens, esteja mais ou menos relegado a um segundo plano, quando poderia ser um grande diferencial para o desenvolvimento do Brasil. Realmente o Proálcool ele veio com muita força no início. Na verdade, aconteceram diversos fatores que fizeram com que o Proálcool fosse pouco a pouco sendo, de certa forma, abandonado como prioridade governamental. Um deles, a gente não pode deixar de lado, que é o fato de que, na época que o Proálcool foi lançado, se esperava que o preço do barril do petróleo, ao invés de cair, subisse. Na verdade, o preço do barril do petróleo, que chegou a dar até $40 por barril, bateu até 11 ou 12, se não me engano. Atualmente está numa fase novamente de aumento desse preço, e quanto mais caro for o barril de petróleo, evidentemente que mais viável fica produzir álcool para ele ser não só adicionado à gasolina, como também ser utilizado, como foi muitas vezes aqui no Brasil, através do programa de carros e de táxi, enfim, qualquer tipo de mobilidade a álcool. Então eu acho que a biomassa, quer dizer, a produção de álcool, é um programa que tem que ser priorizado, de olho não só no presente, mas principalmente de olho no futuro. Muitos países, como eu digo aí no meu discurso, muitos países que na época em que o Proálcool foi criado, ou foi instalado, não colocavam um percentual mínimo de álcool nos seus combustíveis, agora já estão colocando. A França, os Estados Unidos, o próprio mercado comum europeu. Então está se criando também um mercado adicional para o álcool, que fará com que o Brasil, por ser um país de grande extensão territorial e praticamente todo ele na tropical, ele poderá ser um grande produtor de biomassa, de combustíveis baseado na biomassa e ter um surto de desenvolvimento a partir desse processo. Professor Bautista Vidal, o pronunciamento do senador José Jorge alerta para o esgotamento dos combustíveis fósseis e também faz um chamado à consciência nacional, aos setores públicos e privados para atuarem juntos numa linha de restaurar a credibilidade do Proálcool, dadas as suas características muito vantajosas em relação ao uso de outros combustíveis. Aliás, comprovado agora, pelo que ele acaba de dizer, que já a França e os Estados Unidos já vêm aderindo, de certa forma, gradualmente, ao uso do álcool carburante. Como é que o senhor vê esse chamado do senador? Bom, na realidade, não é falta de credibilidade que levou o Proálcool à sua destruição. Hoje o Proálcool é um cadáver. Foi exatamente seu espetacular êxito a nível mundial, porque foi o único país que teve uma solução definitiva, pelo menos para um dos derivados do petróleo, embora nós podemos ter para todos. Foi exatamente esse êxito espetacular que iria transformar rapidamente o Brasil na maior potência energética do mundo. E foi esta a razão fundamentada porque a questão energética hoje é uma questão militar. Os Estados Unidos têm petróleo no seu território para apenas 5 anos, a Alemanha para 0 anos, o Japão para 0 anos. Hoje o petróleo é controlado militarmente pelas Forças Armadas norte-americanas. Essa questão dos economistas, usando falsos conceitos, dizer que é mais caro, mais barato o petróleo, algo é completamente inconsistente, porque os Estados Unidos gastam hoje $100 por cada barril de petróleo que importa, $100 de despesas militares. Não deixa de ser um subsídio gigantesco, né? Então como é que o álcool é mais caro que o petróleo se só despesas militares se gastam $100? Ademais, o mundo está sem solução para a questão, pelo menos dos combustíveis líquidos, na verdade, que movimenta o mundo, todo o sistema de transporte mundial depende de combustíveis líquidos. E nós somos o continente tropical. A única solução a nível mundial para resolver o problema dos combustíveis tropicais virá dos trópicos e virá necessariamente do Brasil. Ou a sociedade brasileira assume isso para resolver o problema dos outros, ou eles vão ter que nos massacrar para resolver o problema deles. É uma questão geopolítica central que a sociedade brasileira e a classe dirigente tem que tomar conhecimento de uma vez por todas. Quer dizer, o Departamento de Estado americano, no seu programa de defesa, está propondo ocupar militarmente o Mar Cáspio, tá certo? E o Mar da China. Por quê? Porque há vestígios
algumas evidências que há reserva de petróleo. Vocês imaginem o que significaria as Forças Armadas norte-americanas invadirem dois mares que são regiões geográficas de duas nações nucleares. Quer dizer, vamos ter possível conflito nuclear se essas coisas forem avante. Entretanto, a situação dos Estados Unidos é desesperadora, porque eles têm petróleo em seu território para apenas 5 anos. Entretanto, a grande solução definitiva para o mundo, que é a solução tropical e do continente brasileiro, está sendo ignorado pela nossa classe dirigente, o que nos transforma no futura região de litígio. Essas guerras no Oriente Médio são as guerras da energia do passado. E a guerra da energia do futuro, aonde se localizará? Necessariamente na Amazônia, nos trópicos. Então, ou nós tomamos consciência dessa realidade, ou nós vamos desaparecer do mapa como nação, como cultura. Porque a questão energética é uma questão crucial para a sobrevivência dos povos. E as nações hegemônicas estão em situação muito perigosa porque não têm combustíveis para a sua sobrevivência. Senador José Jorge, além do fator econômico, da alternativa que o Brasil tem do uso da biomassa em larga escala, o senhor alerta para uma outra qualidade que também poderia ser medida, acho que sim, como estratégica, que é a de não provocar impactos ambientais. O senhor alertou para o problema do efeito estufa, das chuvas ácidas, que são consequência do uso enorme de combustíveis fósseis. Como é que o senhor coloca esse ingrediente ecológico nessa diretriz de uso de novas formas de energia? Porque, na verdade, os combustíveis fósseis são considerados os grandes poluidores. Quer dizer, não só nas grandes cidades, como em qualquer lugar, um automóvel, quando anda, ele é movido por combustível fóssil, e praticamente todos são movidos por combustível fóssil, ele gera um sistema de poluição que tem sido pouco a pouco diminuído através de uma série de medidas nos próprios motores, mas de qualquer maneira ainda é uma poluição muito grande. Chegando ao ponto de cidades, por exemplo, como São Paulo, como Cidade do México e outros, terem que paralisar parte de sua frota para que os níveis de poluição não sejam tão altos. Aqui no Brasil especificamente, nós ainda tínhamos uma grande capacidade de geração de energia hidrelétrica, cujos efeitos ecológicos eram diferentes, quer dizer, de qualquer maneira tinha um efeito ecológico, mas era um efeito ecológico diferente. Algumas faziam grandes lagos, né, que consequentemente alteravam a ecologia daquela região, mas principalmente no Nordeste, o potencial de energia elétrica assim, de grande escala, ele já foi todo utilizado. Porque o Nordeste só tem um rio, praticamente um rio perene de certa dimensão, que é o Rio São Francisco, onde já existem diversas barragens e diversas hidrelétricas, de tal maneira que o potencial elétrico é considerado esgotado para grandes barragens. Outras barragens que pudessem ser feitas iam invadir uma área tão grande que se tornaria economicamente inviável. Fora que a água do Rio São Francisco também tem que ser utilizada para irrigação, para consumo humano e uma série de outras coisas. Então, acho que o único potencial que o Brasil tem, do ponto de vista de hidrelétrica, seria na região amazônica. Só que na região amazônica, aparentemente, os efeitos ecológicos serão maiores ainda, porque é uma região muito mais, cuja construção de grandes barragens implicaria em grandes lagos, topografia muito difícil, então seria bastante difícil. Do ponto de vista dos combustíveis fósseis, realmente, eu acredito que o Brasil, principalmente agora que nós teremos uma capacidade maior de exploração por conta da abertura do mercado de petróleo, que nós tivemos durante muitos anos, somente com a Petrobras, uma única empresa explorando, quer dizer, se fazia pouco, tinha pouca capacidade de achar petróleo, mas agora eu acho que isso vai se ampliar e certamente que o Brasil vai aumentar a sua produção de petróleo. Mas, como o professor disse, esses combustíveis são combustíveis que terão um período limitado de vida. Então, a partir daí, o grande potencial será a partir dessas regiões tropicais. E nós temos, então, a biomassa, temos a energia eólica e temos a energia solar, como se chama comumente, através de células fotovoltaicas, que também é o que, aparentemente, tem um desenvolvimento mais atrasado do ponto de vista tecnológico. Então, eu acho que a gente tem que, ao mesmo tempo que pensa no presente, com a questão das hidrelétricas que ainda se possa fazer, com a própria
questão da descoberta de novas fontes de petróleo, tem também que dar alta prioridade à questão da exploração da energia solar, porque essa poderá, como o professor, aliás, explicou também, poderá ser uma fonte de desenvolvimento para o país. Professor, por que o Proálcool chegou à situação que ele se encontra hoje, se ele foi a alternativa mais bem sucedida de substituição do petróleo em larga escala? Bom, foram tomadas algumas medidas de uma certa violência para destruí-lo, né? Uma delas foi retirar o financiamento para os pequenos produtores, que representava 60% da produção de cana para a produção de álcool, né? Um arbítrio inopinado, né? Que fez faltar álcool. Um país que tem potencialidade para produzir 1000 vezes mais álcool do que produz, foi cortado o financiamento e houve uma interrupção, e claro, as pessoas que compravam automóvel deixaram de comprar, porque sem a garantia de haver o combustível, nós chegamos a importar o venenoso e perigosíssimo metanol para substituir o álcool, na verdade, fruto dessa medida arbitrária e violenta. Bom, além disso, a falta de uma política adequada, porque uma política absurda de não levar em conta a renda nacional, só levar em conta jogo de preços, frutos de dumpings, como é esse do petróleo. O petróleo é um violentíssimo dumping de natureza militar imposto ao mundo para inviabilizar suas formas alternativas. Não há disputa de nenhuma qualidade. O que há é preço. O preço do petróleo hoje é menor do que era antes da crise de 73, quando se admitia que o petróleo é ilimitado. Ele está com seus dias contados e o preço é mais barato. Quer dizer, uma manipulação de natureza geopolítica muito forte. Então, enquanto o raciocínio for esse, nós estamos condenados à inviabilidade. As políticas básicas estão profundamente equivocadas. Os economistas têm que entender um pouco de natureza, entender um pouco como é que as coisas se constroem. Eles que não sabem plantar uma alface decidem tudo sobre o país. Assim não é possível. Nós estamos caminhando para a ruína porque as políticas são exclusivamente financeiras do interesse de máfias internacionais que manipulam a moeda falsa de controle internacional do poder. Então, uma nação como o Brasil, com essas potencialidades extraordinárias, tem que tomar consciência da sua realidade e do imenso poderio que nós dispomos. E, claro, a questão energética é crucial. Quem não tem energia não tem nada, não tem nenhuma condição de desenvolver. Por exemplo, eu que sou nordestino, sou baiano, me imagino a riqueza que seria a região nordestina se as suas grandes fontes energéticas renováveis limpas fossem aproveitadas. Entretanto, isso que poderia ser condições para dar um nível muito superior ao nível europeu de riqueza do seu povo, é a causa da sua tragédia, por uma incompetência da classe dirigente que não toma a realidade do espaço em que nós estamos, do nosso território, que no fundo é a forma mais brutal de colonialismo, né? Quando nós não olhamos para o que somos, o que temos, o que somos capazes de fazer, nós nos condenamos à inviabilidade. Então eu vejo com muita alegria o pronunciamento do senador, porque como homem culto, foi 2 vezes secretário de Educação do Estado de Pernambuco, quer dizer, levanta uma questão absolutamente crucial. Nós temos que assumir o nosso país, nós temos que resolver adequadamente usando as nossas imensas potencialidades. Um relatório norte-americano, do World Watch Institute, um relatório prevê que haverá um grupo no mundo que chama o E8, de Environment, Ambiente, em que coloca o Brasil como a grande solução do planeta, de 2 questões absolutamente cruciais, que é a questão energética, né? Pelo ocaso dos combustíveis fósseis, e a questão ecológica, do efeito estufa, que está começando a provocar grandes tragédias, grandes cataclismas, de efeitos devastadores, né? A solução dessas 2 questões do planeta Terra, da humanidade para o futuro, estão no continente brasileiro. Ou nós brasileiros assumimos a responsabilidade com competência, com seriedade, equacionarmos isso para resolver o problema do mundo, ou, evidentemente, nós vamos ser classificados, como, aliás, estamos sendo, como uma raça inferior, um povo que não é capaz de resolver, quer dizer, dar alimento ao seu próprio povo, que tem milhões de pessoas abaixo da miséria. Quer dizer, ou nós, quer dizer, revertemos este processo, que não é político de poder, é político eleitoral, é político de grupos, mas não é política nacional. Ou nós construímos um projeto nacional para levantarmos a cabeça. E ouvimos homens como o senador José Jorge,
que a partir da sua visão do estado de Pernambuco, que é um estado localizado numa região riquíssima do planeta, porque tem energia, que tem energia, tem tudo, podemos reverter essa situação de desespero em que nos encontramos. Bom, fontes renováveis de energia é o tema em debate do programa de Cidadania. No próximo bloco, nós vamos ainda tocar na proposta que o senador faz sobre a exploração de energia eólica, de outras fontes de energia, mas a gente volta já já. Sigam com a nossa programação. Fontes renováveis de energia é o tema em debate no programa Cidadania de hoje, com a presença do senador José Jorge, do PFL de Pernambuco, e do professor Bautista Vidal, um dos idealizadores do PROAGro. Senador José Jorge, o senhor propôs uma série de recomendações para que o Brasil explore a energia eólica, a energia dos ventos. E o senhor, como nordestino, sabe muito bem que aquela agradável brisa é ali uma riqueza imensa que poderia ser desenvolvido e utilizado em favor do desenvolvimento até da região. Quais são as vantagens, os alcances e os limites dessa proposta e quais são as recomendações que o senhor faz? Olha, veja bem, na realidade a energia eólica, dessas diversas formas de energia, geração de energia renovável, foi a que teve uma tecnologia que cresceu mais rapidamente. Quer dizer, se conseguiram construir grandes cataventos, vamos dizer assim, que produziram produzem uma quantidade de energia que a torna viável economicamente. Então, em muitos lugares do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, boa parcela, ou pelo menos uma parcela já bastante inicial, mas já boa, da energia consumida, ela já vem sendo gerada através da energia eólica, isto é, do uso do movimento dos ventos. Por exemplo, só para dar um exemplo, na Espanha tem uma província de Navarra, cuja produção de energia elétrica, já 25% é gerada através de energia eólica. Aqui no Brasil, as experiências ainda são muito pequenas. No caso específico de Pernambuco, nós temos uma central de energia eólica na ilha de Fernando de Noronha, que até pouco tempo toda a sua energia era produzida através de óleo diesel, que era transportado do continente até a ilha de Fernando de Noronha, porque lá não tem outra forma de energia. Então agora se construiu, e já a boa parcela da energia consumida lá é obtida através de energia eólica. E a ideia é que no futuro ela possa ser praticamente totalmente atendida através de energia eólica. Há uma experiência também interessante no Ceará, onde já existem 3 centrais de energia eólica, e também no Ceará já existe um mapa dos ventos, porque isso também é muito importante, porque esses ventos podem ser mapeados para você colocar essas centrais exatamente nos locais onde haja uma capacidade maior de geração de energia. Talvez o único estado do Nordeste que tem esse mapa já realizado é o estado do Ceará, que o governo do Ceará já tomou algumas medidas no ponto de vista de incentivo fiscal, incentivo ao uso dessa energia elétrica, dessa forma de geração de energia elétrica, e, portanto, seria o estado que está mais avançado hoje na geração de energia. Então, o que nós estamos defendendo é que sejam feitas algumas mudanças na legislação para incentivar a que a iniciativa privada possa... Porque as do Ceará foram construídas com a contribuição, com a participação da iniciativa privada. Mas, para isso, é preciso que algumas medidas sejam tomadas no ponto de vista da legislação, de incentivo. Por exemplo, as empresas distribuidoras agora vão ser privadas. Algumas já são, outras serão privadas no Brasil inteiro. A maioria já foi privatizada, né? Então, na verdade, a energia eólica ela tem um preço maior, por enquanto, do que a energia elétrica normal geradas por hidrelétricos. Principalmente que as hidrelétricas, a maior parte delas, o custo já foi absorvido, quer dizer, já foi paga, porque tem algumas de 20 anos, de 30 anos, sei lá, Paulo Afonso, construída, sei lá, acho que 50 anos e assim por diante. A energia eólica ela é um pouco mais cara no início. Então é necessário que haja uma legislação que obrigue essas empresas a, por exemplo, 2 ou 3% da sua produção, elas adquiram de formas alternativas de energia.
porque com isso você viabiliza no início essa produção. Segundo, é a questão do transporte de energia, porque há toda uma política de incentivo às pequenas produtoras de energias, hidroelétricas mesmo. E agora, com a privatização, você vai pagar um pedágio para transportar a sua energia no sistema de distribuição. Então é necessário que as energias das pequenas centrais, ou mesmo das centrais de energias alternativas, qual é que seja delas, elas têm uma tarifa diferenciada em relação aos grandes blocos de energia das hidroelétricas. É incentivo nesse sentido. Certo. Tipo de financiamento também, por exemplo, lá no Nordeste nós temos o FINO e o FNE. No FINO é possível obter financiamento para construção de plantas alternativas de energia elétrica. Já no FNE não é ainda, não é preciso que seja. Então nós fizemos uma análise preliminar de todas essas medidas de natureza de incentivo, vamos supor, através de legislação, de lei mesmo, ou através de portarias, etc., para que nós fizéssemos algumas sugestões de modificação e nós, inclusive, as que forem de lei, nós vamos apresentar um projeto no Senado, depois de ser melhor analisado, porque para fazer um discurso, vamos supor, o nível de análise é nível, vamos supor, 1. Para fazer um projeto, um nível que tem que ser mais aprofundado. Mas com esse discurso, a gente começa a ser procurado por outras pessoas da área que também vão oferecer sugestões, como aliás o professor está aqui junto comigo, dando essa entrevista, como vocês mesmos que nos convidaram, e com essa divulgação desse programa, com a divulgação do discurso, certamente surgirão outras alternativas que permitirão que a gente possa apresentar um projeto mais consistente. Senador, professor Bautista Vidal, senador não, professor Bautista Vidal, o senhor tem realçado muita importância do sol como a principal fonte energética e, no caso brasileiro, então, o sol abundante. Claro. Né? De certa forma, até a energia eólica, a explicação técnica para ela até é de que ela é um subproduto do próprio sol. Né? O diferencial de temperatura. Perfeitamente. Como é que o senhor imagina a possibilidade do desenvolvimento da energia eólica e de outras? Quais as maiores adequações que ela na qual ela seria utilizada? E como é que o senhor vê a combinação, inclusive, das demandas regionais? Por exemplo, no Nordeste, há certas peculiaridades para essa energia, mas com combinação com outras formas, talvez encontrássemos aí o desenvolvimento ideal. A rigor, que é necessário levar em conta é que nós somos o continente tropical e que nós somos a única nação do planeta que detém o reator a fusão nuclear, que é o Sol. Não dá para deslocar o Sol para Nova York, não dá. Então, nessas circunstâncias, temos que aproveitar todas as alternativas decorrentes desta quantidade gigantesca. A quantidade de energia que o Sol faz incidir sobre o continente brasileiro no dia equivale ao de 360 mil usinas de Itaipu em 24 horas. Evidentemente, a energia eólica está entre essas energias renováveis que tem como origem o Sol. Agora, ela tem suas limitações. Ela precisa garantir que é necessário ter um mapa dos ventos, né? Absolutamente essencial. Tem que haver ventos perenes, tem que haver, quer dizer, velocidades acima de certos limites, e que em algumas regiões do país, certamente, a costa do Nordeste, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, até Pernambuco, não há a menor dúvida, mas em quantidades limitadas, né? E a possibilidade de potencial de energia é incomparavelmente inferior à energia da biomassa. Por exemplo, se nós consideramos o óleo combustível proveniente do dendê, da palmácea dendê, na região amazônica, dava para produzir, no nível de produtividade hoje, 6 milhões de barris dia de óleo diesel não poluidor e muito mais potente do que o óleo diesel de petróleo. 6 milhões de barris dia significa 4 vezes o consumo geral de petróleo no Brasil hoje. Só o dendê é uma coisa gigantesca. Evidentemente, o potencial, por exemplo, energético a partir das florestas possíveis no Nordeste. Inclusive, nós precisamos reflorestar o Nordeste, que foram destruídas as florestas e criaram essas zonas áridas. Isso tem que ser resgatado. Isso foi feito de maneira criminosa. Mas mesmo com as florestas disponíveis, nós podemos ter importante produção de energia elétrica a partir
da lenha, do carvão vegetal e de turbinas de altíssima eficiência usando o gás de madeira. Quer dizer, o Nordeste tem potenciais espetaculares de energia elétrica, não a partir das hidrelétricas que já com Sobradinho praticamente se saturou, né? Além dessas gerações de energia elétrica, podem ser feitas localmente. Não precisa usar essas caríssimas linhas de transmissão. Por exemplo, a Eletrobras cogita trazer energia elétrica da Amazônia. Por um lado, vai inundar a floresta, o que é uma barbaridade contra a natureza, de um lado, e segundo, quer dizer, construir linhas de transmissão de bilhões e bilhões de dólares, e todo ano ter que estar construindo linhas de transmissões. Então, essa questão energética exige ser tratada com competência. Essa história também de desviar o São Francisco, elevando a altura de 100 metros, isso é uma estupidez técnica. Será que nós somos uma nação que não temos competência para equacionar nossos problemas de uma maneira razoável, de uma maneira tecnicamente fundamentada? Claro que, para isso, precisamos mudar o sistema que está instalado no Brasil, onde toda a luta política se trava em termos eleitorais e não em termos de um projeto nacional, em termos de nos construirmos uma grande potência, enfrentando as outras potências, porque todas essas questões são questões de poder mundial. O Brasil está predestinado a ser uma grande potência. E, claro, qualquer iniciativa nessa área tem logo as restrições externas que dominam a nossa política, que dominam o nosso comércio, que dominam de maneira absoluta a nossa mídia, claro, com exceção da TV Senado, né? Que abre espaço para coisas tão sérias serem discutidas. E o Senado é uma exceção, digamos, de passagem, não é verdade? Eu aqui aproveito a oportunidade para elogiar os senadores, né? O próprio presidente do Senado, que abre esse espaço para a sociedade brasileira. Já a grande mídia geral não se consegue discutir um minuto nenhuma questão crucial do mundo e do país. Evidentemente, por aí nós vamos num caminho equivocado. Então, as alternativas são muitas, elas precisam ser equacionadas e acredito que contribuições como essa do Senado e do senador Zé Jorge, homem do Nordeste, vêm ajudar a esclarecer muito desses pontos. Senador José Jorge, o senhor usou um raciocínio no seu pronunciamento que remete a questão, basicamente, para aquilo que o professor também está tratando, que é uma questão de projeto nacional de desenvolvimento. Quando o senhor diz que não é próspera uma nação que está deitada em berço esplêndido sobre essa riqueza que a natureza lhe deu, mas não sabe explorá-la. Isso é, na verdade, uma questão de projeto, de saber reconhecer essa riqueza e, ao mesmo tempo, ter uma linha de desenvolvimento capaz de reverter em favor da nacionalidade. Como é que o senhor... veja bem, na realidade, nós que somos pelo menos por enquanto, um país periférico, o desenvolvimento de tecnologia, de novas tecnologias, todo desenvolvimento tecnológico, ele é feito basicamente no primeiro mundo. E o primeiro mundo, ele não é tropical, o primeiro mundo é temperado, quer dizer, está noutra situação ecológica, noutra situação climática. Então se desenvolve muita tecnologia, principalmente no campo agrícola, por exemplo, que são voltados para a produção nos países de clima temperado. Quer dizer, praticamente não se desenvolve tecnologia para produzir, inclusive produtos agrícolas, soja, milho, em lugares tropicais. Por isso que no Nordeste, na verdade, não se consegue produzir em quantidade razoável, nas condições ecológicas, ou na quantidade de chuva, na quantidade de água que se tem, porque não existe uma tecnologia própria. Evidentemente, se houvesse todo um esforço de desenvolvimento tecnológico para se produzir com pouca água, certamente que nós teríamos plantas, teríamos formas de produzir com grande produtividade com pouca água. Do tipo, por exemplo, poderia ter uma semente que já viesse com água, vamos supor, só para exemplificar. Agora, acontece que nos lugares onde se desenvolve a tecnologia, não há falta d'água. Porque mesmo nos lugares onde havia falta d'água, como lá eles são altamente capitalizados, eles foram exatamente os lugares onde eles colocaram irrigação de alto padrão, de tal maneira que em todos os lugares, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, o problema da água já está resolvido pelas próprias condições ecológicas ou pelos investimentos feitos. Então, aqui no Brasil, nós temos exatamente um grande potencial do fato de nós sermos um país tropical, só que não temos a tecnologia, vamos dizer, própria para desenvolver esse potencial. E quando temos a tecnologia, muitas vezes não temos um programa do governo, ou uma ação governamental, ou uma ação da própria população, um entendimento da comunidade como um todo, não só o governo, mas a comunidade como um todo, que faça com que
essa tecnologia seja aprovada de forma perene, que nós tenhamos programas que acompanhem o tempo inteiro, que haja insistência em determinados projetos. Então nós temos um potencial, mas esse potencial, tanto na região Nordeste, a semiárida, que é um tipo de situação ecológica, como na região amazônica, que aparentemente é muito mais rica, nos dois nós temos uma grande capacidade de desenvolvimento que não está sendo utilizada e que precisa ser. E isso vem através de uma decisão política e de um desenvolvimento tecnológico compatível com a necessidade daquela região. Professor Baltício Vidal, o senador chamou a atenção para a questão ecológica, a questão tão crucial no mundo atual. Nós temos aí a comprovação de que um desenvolvimento baseado em combustíveis fósseis levou hoje a uma situação de termos chuvas ácidas, termos efeito estufa, e não se sabe quais lá outros fenômenos negativos teremos, ainda não previstos talvez. Como é que o senhor, dentro disso, coloca a importância estratégica da energia, essas fontes renováveis de energia, da biomassa, a energia à base do sol, para um mundo que está perplexo diante de altos riscos de contaminação ambiental? Bom, a causa principal discutível das grandes questões ecológicas, ambientais do planeta, é a queima desenfreada de combustíveis fósseis, né? Não só do petróleo, mas do carvão mineral. Só os Estados Unidos queima 600 milhões de toneladas de carvão mineral por ano. Organizações americanas exigem que essa queima de carvão mineral, não só na Alemanha, não só nos Estados Unidos, mas na Alemanha, no Japão, seja reduzida em 80%. Só que nos Estados Unidos, 82% da energia elétrica vem da queima do carvão mineral. Então, como é que eles vão fazer isso? Seria impossível. Eles entram em colapso. Então, eles estão continuando contaminando e podem provocar desastres fantásticos, destruindo o equilíbrio termodinâmico da ecosfera. E a única solução é a biomassa, porque a biomassa não só não contribui para os efeitos ecológicos graves, né, como inclusive reduz o acúmulo de CO2 queimado pelos combustíveis fósseis já feito, né? Então, definitivamente, a segunda grande crise mundial ecológica, o continente brasileiro é o único capaz de resolver. Mas eu queria tocar nessa questão absolutamente crucial da questão tecnológica, porque há um grande engano no meio dos dirigentes econômicos nacionais pensando que tecnologia é uma coisa que se muda de um lado para outro como se fosse, quer dizer, brincadeira. A tecnologia é aplicada sobre os recursos naturais do local. Você pega um pacote tecnológico e as condições sociais, políticas, econômicas, esse desemprego, por exemplo. Esse desemprego é resultante de aplicar tecnologias em lugares que não tem ninguém mais para empregar, o Japão, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, e trazer para aqui que nós temos milhões de pessoas desempregadas. É uma barbaridade. Esse modelo da CEPAL, quer dizer, baseado em pacotes tecnológicos externos, é um modelo suicida. E, claro, quando nós nos dispusemos a desenvolver tecnologia própria, o fizemos com total sucesso. Por exemplo, os nossos aviões da Embraer são aviões competitivos a nível mundial. Por quê? Porque o pacote tecnológico foi desenvolvido por nós. No programa da biomassa, programa do álcool, nós temos a maior tecnologia do mundo. Vem gente do mundo inteiro, dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha. Todo mundo vem buscar o que nós aprendemos, mas eles não têm o sol. Então não adianta ter a tecnologia. Então, em áreas, a questão eólica, é uma questão, a contribuição importante, mas periférica, e que se desenvolveu nos países temperados e frios, porque eles não têm alternativa da biomassa, então eles desenvolveram mais. Agora, nós na biomassa somos os melhores do mundo, disparado. É claro que eu fui 3 vezes, eu não sou amador da área, eu fui 3 vezes secretário de Tecnologia Industrial do Brasil. Nós tínhamos 180 institutos de competência mundial e praticamente todos foram fechados e destruídos por uma política absurda de jogo financeiro de moeda falsa. Quer dizer, nós estamos caminhando para o desastre, destruindo o que já fizemos, nós estamos retrocedendo 100 anos nesse processo. Então, o senador tem toda a razão. A questão tecnológica é uma questão absolutamente crucial. Mas não é a tecnologia dos outros que favorece os seus fatores, favorece as suas moedas que eles emitem e nós emitimos, desfavorece as nossas matérias-primas, desfavorece a nossa distribuição de trabalho. O pacote tecnológico é um pacote de poder. Trazer um pacote tecnológico do exterior, e eu fui responsável pela verificação e aprovação de milhares e milhares de pacotes. Na hora que se traz um pacote tecnológico do exterior, se está trazendo um cavalo de Troia.
cheio de inimigos, que se implanta aqui e viabiliza a solução dos nossos problemas. Não prioriza a mão de obra, não prioriza os nossos recursos naturais, não prioriza a nossa forma energética, que é disparada, a mais importante e a permanente, porque a única solução permanente energética para o planeta, sem dúvida alguma, são as regiões tropicais através dos seus combustíveis renováveis, né, e ademais limpos, né? São dois problemas absolutamente cruciais. Então foi muito oportuno o senador levantar essa questão tecnológica. Ou nós assumimos isso, e este modelo da CEPAL, volto a repetir, é o modelo suicida. Nós montamos a nossa estrutura de poder econômico, que é a produção, não é manipulação de dinheiro falso, não são especuladores, não são máfias internacionais. A riqueza se mede pelo solo, pela água, pela terra, pela capacidade do homem. Isso nós temos demais. Os nossos recursos são os recursos concretos que permitem a riqueza. E não essa manipulação delinquente da moeda falsa que está levando o mundo à ruína. Evidentemente, eles não têm solução energética, Usaram esse artifício para nos dominar. Vamos sair disso. Vamos levantar a cabeça e construir uma nação poderosa e, por que não, justa e amiga de todos. Bom, eu gostaria de agradecer a presença aqui em nosso estúdio do senador José Jorge, PFL de Pernambuco, ele que fez essa proposta para que o Brasil dê mais prioridade às fontes renováveis de energia eólica e várias outras, inclusive de restaurar a credibilidade do Proálcool, a sua função. E também agradecer a presença do professor Bautista Vidal, que é físico, ex-secretário de Tecnologia Industrial do Brasil, autor do livro Poder dos Trocos, e agradecemos também a sua atenção, pedimos que continue com a nossa programação.